Pronto, iniciei a gravação. Sim. Ivana, pronto, iniciei a gravação. Agora estamos gravando. Eu vou traduzir para deixar depois lá no salvo no Moodle. Se o André não participar, ele pode ver lá depois, ok? Positivo. Ele me mandou um retorno falando que talvez não conseguiria participar. Eu falei para ele que haveria uma tradução em Libras e depois pega na gravação. Né? Eu só poderia dar aula síncrona hoje nesse horário, não teria outra data. Mas sem problema. Bom, só uma pergunta, pessoal. Vocês estão é, conseguindo enxergar o slide que eu estou compartilhando? Vocês conseguem enxergar? Não, não está enxergando? Ok, ok. Ok, é um slide bem simples. Se não conseguir, não tem problema, não. Só estou perguntando que era para. Se eu vou parar a apresentação e reiniciar. Mas não tem problema. Bom, pessoal, é o seguinte: alguns toques para essa aula de hoje. O que nós vamos trabalhar hoje tem uma parte que é uma matéria nova, mas para mim chegar nessa matéria nova eu vou fazer não digo que é uma revisão, mas eu tenho que, na realidade, construir uma ideia com vocês para essa aula. E vocês vão perceber que durante a aula eu vou revisitar algumas coisas que nós estudamos ao longo do semestre. Okay? Sempre lembrando que a disciplina de gestão da qualidade em laboratório, ela é uma disciplina que ela vai lidar muito com as questões de conformidades, né? Ou seja, o que é conformidade? Normalmente, regras e determinações estabelecidas para o bom funcionamento. Então, é uma disciplina que lida muito com procedimentos que vão ocorrer dentro de qualquer laboratório, né? Seja um laboratório de análise clínica, mas no caso de vocês, como o curso é de química, eu direciono as aulas muito mais voltadas para um laboratório químico, né? Ligado às questões do dia a dia, ligado às questões inerentes, né, a um laboratório químico, né? Sendo ele um laboratório de ensaios, ou um laboratório de calibração, né? Mas essa disciplina ela vai servir para você que já está no mundo do trabalho, da área da química ou pretende entrar, né? Ter todas as informações necessárias para poder atuar nessa área. Né? Então, durante a aula, eu vou revisitar alguns conceitos exatamente para construir a ideia. Então, a primeira coisa que eu vou colocar para vocês é que não se preocupe em querer anotar tudo que eu estarei falando, até porque que primeiro, essa aula ela está sendo gravada. Segundo, eu vou colocar lá no Moodle para vocês transcrito tudo que eu for passar de informação, né, de conteúdo aqui nessa aula. Tudo que é importante você depois dessa aula, no decorrer aí do que resta na semana, rever o vídeo e ler o texto. Ao fazer isso, vai aumentar em 60% a sua capacidade de absorção do conteúdo aqui estudado. Ok? Então, se preocupe muito mais do que vai acontecer nessa aula. Você está livre para fazer a pergunta, ok? Se você fazer a pergunta, eu peço que faça é, desbloqueando seu microfone. Você desbloqueia seu microfone e faça a pergunta, tá? Que eu não vou ficar lendo no chat, tá ok? Então, qualquer pergunta que você quiser fazer, você desbloqueia o seu microfone e faça a pergunta. E só mais uma vez, para os alunos que chegaram agora, eu peço que vocês coloquem o nome de vocês lá no chat para facilitar para mim na chamada. Bom, vou tentar
compartilhar aqui uma tela, que ele está com algum problema aqui, só um segundinho. Ele não está deixando eu compartilhar o que eu quero. O Meet não quer trabalhar para mim hoje. Vamos lá. Vamos deixar aqui. Texto. Volta para cá. Aqui. Ah, sim. Agora sim. Agora vocês enxergam? Conseguem enxergar agora a janela, o que eu estou compartilhando? Tá claro para vocês? Sim. Obrigado. Alguém respondeu. Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre o manual do sistema de qualidade. Né? Nós vamos entrar numa parte agora da nossa disciplina, ou seja, nesse último mês de aula que nos resta, para finalizar o semestre, nós vamos propriamente dito fazer um trabalho de construção de um manual de qualidade em laboratório. Né? Então nós vamos entender hoje quais são os sistemas que determinam o controle de qualidade. E a partir do entendimento dos aspectos dos itens que controlam ou que determinam o controle de um sistema de qualidade, nós vamos estudar as boas práticas de laboratório e o EasyX 17025. Com essas duas informações, vocês terão condições tranquilamente de desenvolver um manual de gestão de qualidade em laboratório, que esse é o objetivo final dessa disciplina. Né? Quando se fala em um sistema de controle de qualidade, é importante fazer uma divisão simples didática. Né? Então, ou seja, os itens que determinam o controle de qualidade são esses 18 itens que vocês estão observando, né, aqui em nosso slide. Esses itens eles estão didaticamente divididos em dois tipos de procedimentos. Procedimentos de funcionamento e procedimentos de suporte. Nós vamos começar comentando um pouquinho os procedimentos de funcionamento de um sistema de controle de qualidade. Vocês vão perceber nesse momento que muita coisa nós já estudamos ao longo do semestre, né? Grande parte dele, mas nós vamos revisitar isso e fazer a reflexão necessária. Né? O primeiro item de procedimento de funcionamento que é necessário para um controle de qualidade é a análise crítica de um contrato. Por quê? Porque, na realidade, todos os itens que tem dentro de um laboratório, todos os processos de amostras, todos os equipamentos para fazer os processos de ensaio, todos os procedimentos do sistema de descarte, ou seja, tudo isso será precedido, ok, por um contrato que é realizado com vários fornecedores. Então, por que análise crítica? Porque, na realidade, é preciso verificar se cada fornecedor, se cada equipamento, se cada item está atendendo à necessidade daquele laboratório. Então, ou seja, a análise crítica de um contrato, ele vai verificar qual a metodologia de ação do laboratório, né, e verificar também a adequação de cada equipamento. Né? Por que isso é importante? Porque, na realidade, os equipamentos, ou seja, tudo aquilo que envolve um laboratório, tem um custo agregado alto. Tem ali, na realidade, um processo que é extremamente frágil, né, os equipamentos e também os itens de amostra, eles têm ali uma periculosidade, então é preciso também, não é o caso da disciplina agora, vocês vão estudar isso lá no quarto semestre, que é a parte de segurança e sustentabilidade, né, então, que vai combinar com a gestão de qualidade. Então, ou seja, quando vai se pensar num processo de controle de qualidade que vai resultar num manual
de sistema de qualidade do laboratório, o primeiro aspecto que tem que estar bem claro são as metodologias de análise de contrato, ok? Porque tudo aquilo que está dentro do laboratório está precedido por um contrato, sejam os recursos humanos, sejam os recursos materiais. O segundo item que é fundamental para poder determinar um controle de qualidade de um laboratório são a amostragem. Vocês vão se lembrar que nós estudamos, dedicamos um tempo importante para a questão da amostragem. Basicamente, gente, para a gente não esquecer, a amostragem ela trata dos procedimentos que garante, o que, gente? A efetividade de uma amostra. Como é que eu sei que uma amostra ela é efetiva? Porque aquela amostra ela vai representar o todo. Então, na realidade, eu quero determinar a eficiência de produção de água. Então, qual é a quantidade de amostra necessária que vai representar o todo daquela produção de tratamento de uma água? Então, terá lá um químico que vai fazer um cálculo estatístico, por isso que vocês estudam, né, cálculo estatístico em química, seja no curso técnico, seja lá na graduação. Eu já tive a oportunidade de dar a aula de cálculo estatístico para o curso de graduação de química. É fundamental porque tem as técnicas que vão determinar, né, qual a amostragem ideal para representar o todo. Mas lembra quando da amostragem deu exemplo, quando eu quero fazer uma análise de um refrigerante? Então, eu pego ali um recipiente de uma garrafa de um refrigerante, seja de 2 litros, seja de 500 ml, seja de 300 ml. Eu vou retirar parte do líquido do fundo da garrafa, depois eu vou retirar uma outra parte do meio da garrafa e outra parte do início da garrafa. E eu quero verificar se é linear, se as qualidades estão iguais em qualquer ponto. Aí vocês vão imaginar que o cálculo diz que para a produção diária de 10 mil garrafas de refrigerante é preciso uma amostragem de 70 garrafas. Vamos imaginar, é bem hipotético. Então, essa amostragem analisada das 70 garrafas diárias vão determinar que a qualidade daquela produção do dia está dentro do esperado. Por isso o que é isso, gente? É procedimento. Então, a amostragem, ela tem que estar bem clara que um procedimento que garante a efetividade da amostra. O terceiro aspecto que é importante para um controle de qualidade de um sistema de qualidade em laboratório é o que? O transporte da amostra. O que é importante dentro de um transporte de amostra? Ou seja, está bem claro um procedimento que vai evitar a deterioração da amostra. Então, essa amostra ela precisa ser transportada dentro de um sistema refrigerado. Essa amostra, dada a sua fragilidade, qual o tipo de embalagem. Então, e por isso é necessária a figura de quem, gente? O engenheiro químico. O engenheiro químico não é um profissional de laboratório. O engenheiro químico é um profissional de equipamentos. Né? Quem é de laboratório é o químico industrial. É o tecnólogo de processo químico. Já o engenheiro químico, ele trabalha com estrutura. Então, esse profissional que vai determinar os equipamentos, processos de embalagem, né, que vai garantir o quê? Vai garantir a proteção para que não seja deteriorado a amostra. Né? E isso tem que constar, esse procedimento tem que estar bem claro aonde? No manual de gestão de qualidade. O quarto aspecto, e nós estudamos também, ok? O quarto aspecto de um processo de controle de qualidade é o processo de recebimento e codificação de uma amostra. Opa, só estou falando de um processo de controle de qualidade, estou falando de procedimento. Então, dentro do processo de recebimento
e codificação de amostras, eu estou falando de procedimento de identificação e avaliação de qualquer anomalia na amostra, ok? Que possa o quê? Comprometer o ensaio realizado. Então, na realidade, a amostra 18021 barra janeiro 2021. Temperatura X, ok, densidade, ok, então você está codificando e você está avaliando. Esse procedimento tem que estar claro no manual. Ok? Até aqui, tranquilo, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém tem? Esse ritmo está tranquilo para vocês? Posso manter nesse ritmo? Ou quer que eu vou um pouco mais lento? Eu sou um pouco acelerado. Podemos prosseguir? Bom, pelo silêncio podemos. Então vamos lá. O quinto aspecto, então, do processo de controle de qualidade vai tratar do armazenamento de amostra e controle. Ok? Então, de novo, gente, palavra que vai estar sempre presente aqui nesse primeiro momento. Procedimento. Porque procedimento, ele só vai ocorrer por causa do quê? Por causa daquilo que está determinado no manual de qualidade. Daqui a pouco eu vou retomar um pouquinho a pirâmide dos documentos. Né? Qual é a segunda fase, né, da pirâmide dos documentos? Procedimentos. Né? Aquilo que vai procedimentar a implementação daquilo que foi criado. Então, ou seja, quando eu estou falando de armazenamento, de amostra e controle, eu estou falando de procedimentos que garantem que os meios de armazenagem são confiáveis. Então, existe N literatura, né? Existe muita literatura que auxiliam na construção desse conceito de armazenagem. É claro que vai se armazenar de acordo com aquilo que é tratado dentro daquele laboratório, né? Ou seja, seja um laboratório de calibração, seja um laboratório de ensaio, dependendo do tipo de material que é lidado, que aquele laboratório lida, ele vai determinar uma forma efetiva de armazenamento. Então, o armazenamento, a palavra de ordem é o que? Segurança. Vamos pegar aqui um exemplo. Creio que, se não me engano, foi entre o mês de maio ou junho de 2020, teve aquela explosão em Beirute, né? Que basicamente destruiu boa parte da cidade de Beirute, no Líbano, né? Lembrando que Beirute é a capital do Líbano. Por quê, gente? Porque, na realidade, um material explosivo extremamente potente, mais de 2.000 toneladas de material explosivo extremamente potente, estava armazenado há quase 2 décadas no porto de Beirute, armazenado sem nenhuma forma de segurança, basicamente esquecido. Né? Por algum ou outro motivo que ninguém sabe, houve uma explosão que basicamente destruiu toda a cidade. Né? Por quê? Porque eu lembro que na época eu fui ler, né, alguns periódicos a respeito daquilo. Né? Tudo que a legislação, tudo que a literatura fala sobre processo de segurança de armazenamento de material químico explosivo, nada eles estavam cumprindo. E sempre lembrando, gente, quem vai trabalhar dentro do laboratório vai minimamente ficar diariamente cerca de 8 horas sentado em cima de uma bomba. Por quê? Porque todo o material dentro de um laboratório ele é altamente perigoso. Muitos materiais que vocês lidam são materiais letais. Por isso que tem que ter um procedimento de processo de armazenagem que obedeça às leis e os procedimentos de segurança em laboratório. O pessoal de processo químico, eu sou também professor de normas de segurança em laboratório, então eu insisto muito nisso, né?
O sexto aspecto, então, para um controle de qualidade eficaz, que vai resultar num sistema, né, de qualidade efetivo, o sexto aspecto é o quê? É a validação de metodologia. Gente, dentro de ciência, né, e vocês estão na área de ciências exatas, e vocês estão indo, enquanto técnicos, vocês estão na área de ciências exatas aplicada, então, seja ciências humanas aplicadas, ciências exatas, ciências médicas, seja tudo aquilo que é ciência, é precedido de método. Ou seja, só existe ciência porque tem método. Então, quando eu falo de validação de metodologia, né, é o estabelecimento de procedimentos de validação que visam o quê? Que vão visar diminuir, né? Vamos aqui, presta atenção. Dentro do laboratório, você trabalha muito com dados. Você armazena muita informação. Somente quando está fazendo um processo de ensaio, processo de experimentação. Né? Então, você vai trabalhar muito com dados. Esses dados, há um princípio dentro da teoria da estatística que a gente chama de dispersão linear. Então, quanto mais esses dados vão ficando concentrados, então vamos imaginar o seguinte: eu estou analisando ali um processo de temperatura é, de um líquido. E o ideal é que essa temperatura esteja sempre ali em 27 graus, com um limite inferior de 24 e limite superior de 30. Ok? Então eu vou fazendo ali as análises, vou verificando se esses dados vão ficando entre 24 e 30. Toda vez que esses números vão se aproximando, a gente chama de concentração. Se começa a ficar, aparecer muito 22, 21 ou 34, 35, está havendo dispersão. Isso na linguagem estatística. Então, se está havendo muita dispersão, é porque o material analisado ele não está equilibrado. Tá? Dou exemplo aqui de uma técnica. Então, a metodologia ela vai verificar, né? Ou seja, você cria um procedimento de validação que garanta que os dados gerados pela amostra estão dentro de uma exatidão que gera a segurança. Agora, quem é que vai dar esses dados? Vai falar, peraí, professor, mas da onde? Quem vai me dar esses dados? Qual é a minha referência? Normalmente, para um laboratório, as referências são os órgãos reguladores governamentais. Então, a Anvisa vai passar esses dados de validação, porque vai ter que constar em relatórios. O Ministério da Agricultura, o MAPA, vai também passar essa informação. Então, dependendo do órgão que regula aquele laboratório, ele vai passar os limites de validação metodológica para aceitar os trabalhos de análise. Ok? Então, dentro do manual de qualidade que está sendo construído daquele laboratório, de acordo com os órgãos governamentais que lidam, né, com aquele laboratório, tem que estar constando ali qual a metodologia que garante a exatidão dos dados coletados. Isso tem que estar bem claro lá. Eu percebo que não é os profissionais daquele laboratório que vai criar esses números. Ele vai buscar esses dados com os órgãos reguladores. Eu dei exemplo aqui, né, da Anvisa, do Ministério da Agricultura, mas pode ser o Inmetro. Lembra da aula que nós analisamos, né, alguns órgãos reguladores governamentais, ok? Bom, o sétimo aspecto que vai determinar o controle de qualidade no laboratório, tá? É o preparo da amostra, preparar essa amostra, ok? Esse procedimento ele se baseia em metodologias oficiais. Da onde oficiais? Do ISO IEC 17025, ok? Das boas práticas laboratoriais. Por que eu cito sempre esses dois dados, gente? É porque o ISO IEC 17025 ele é um órgão consignado a partir da ONU,
ok? Que vai congregar nele os principais laboratórios do mundo. E o BPL, que é as Boas Práticas de Laboratórios. Esse documento ele é consignado a partir da OCDE, que é um órgão multilateral internacional dos países capitalistas mais ricos, e nele estão concentrados os principais laboratórios que convencionaram e criaram uma metodologia. Então, ou seja, esses dois documentos que vão determinar, né, os procedimentos do preparo da amostra. E também a equipe técnica, né, da empresa buscando as informações que estão disponíveis na literatura. O que é importante? Esses procedimentos de metodologias oficiais, estamos falando do preparo da amostra. Então, são procedimentos baseados em metodologias oficiais que vão definir a quantidade necessária de uma amostra, como também vai definir o processo de limpeza desse laboratório e, principalmente, a homogeneização das amostras, que é uma outra parte importante que vai estar ligado com a parte de segurança do laboratório. Okay? Tudo isso tem que constar no documento, de acordo com o laboratório, mas ele está lastreado nos órgãos reguladores ligados a esse laboratório. Exemplo, a Raizen, que é uma indústria ligada uma indústria química ligada à indústria do petróleo. O laboratório dela é um laboratório de ensaios. Esse laboratório de ensaios vão lidar muito com os combustíveis fósseis. Eles vão analisar muitos combustíveis fósseis, né, que foram trabalhados a partir das refinarias. Né? Enfim, estou dando exemplo de uma parte dos negócios da Raizen. Né? Então, eles vão seguir todas as metodologias ligadas aos combustíveis fósseis, determinados, né, pelos órgãos que regulam. Então, o órgão que vai regular a questão dos combustíveis fósseis, nós temos o Inmetro, mas o principal é o órgão regulador do petróleo aqui no Brasil, me fugiu o nome do órgão agora, depois eu lembro, mas enfim, e também os ISOs, né? Os processos de qualidade mundial, de referência mundial, que vão informar e vão, ok, gente, sustentar o manual de qualidade dos laboratórios de empresas como Raizen ou as empresas que lidam com combustível fóssil, ok? Pois bem, estamos falando de procedimentos funcionais, ok? Esses procedimentos funcionais, literalmente, quem é que vai estar operacionalizando isso, gente? O técnico químico. Tudo que eu estou falando para vocês está muito no dia a dia de um técnico químico, ok? Porque isso aqui não pressupõe tanta análise, é muito mais o fazer, mais compreendendo o todo, para você não ser instrumentalizado. O oitavo aspecto, o oitavo item que determina o controle de qualidade de um laboratório é a realização do ensaio. Tudo dentro de método. Então, ou seja, são procedimentos realizados por profissionais o quê? Qualificados e com equipamentos extremamente bem calibrados. Então, esse profissional, desde que você tenha o treinamento necessário, né, para poder fazer o ensaio, você é esse profissional qualificado. O que está te qualificando? O fato de você ser daqui a pouco você será um técnico químico. É uma qualificação, né, para você realizar determinado tipo de ensaio. Talvez não ensaios avançados, mas ensaios básicos. E também saber medir se o equipamento está minimamente calibrado. Ok? Mas por que você vai poder fazer? Porque você vai olhar no manual e no manual vai estar te indicando a metodologia que aquele laboratório está aceitando para realizar os ensaios. Ok? Bom, ainda dentro dos procedimentos funcionais, nós temos o nono item, que é calcular as incertezas. Por quê? Porque na realidade os dados são, esses materiais, eles estão dentro de um processo de volatilidade. Esse processo de volatilidade pode induzir a uma série de dados coletados que pode gerar uma incerteza de conclusão. Então,
Quando fala-se de calcular as incertezas, nada mais é, isso daí vocês vão aprender ao longo do curso, tá, gente? Não vai ser na minha disciplina que você vai aprender a fazer o cálculo de incerteza, mas são cálculos estatísticos que visam mensurar a eficácia de uma medição. Então, normalmente, tem-se ali uma fórmula de um cálculo estatístico, geralmente chamado cálculo de dispersão linear. É esse o cálculo que vocês vão aprender, creio que no terceiro semestre, vocês vão estar aprendendo na estatística. O professor vai ensinar vocês a fazer cálculo de dispersão linear. Esse cálculo ele vai te ajudar a você calcular, medir o grau de incerteza, né? Só para vocês terem uma ideia, quando eu falo de grau de incerteza, a gente vai chamar essa estatística de processo de desvio padrão. Vocês já viram, por exemplo, quando se faz ali uma pesquisa de intenção de voto, né? Fala, olha, tal candidato, ele está com 60% de aprovação, com grau de erro, isso é o desvio, com grau de erro de 3 pontos para cima e 3 pontos para baixo. Isso daí é chamado desvio padrão, ou seja, que são os limites aceitáveis, né? Ou seja, que o grau de incerteza aceitável é até 3 pontos para cima e 3 pontos para baixo. Então, normalmente o técnico químico vai fazer, né, esse cálculo de medição dos ensaios e e vai verificar se os cálculos estão dentro do grau de incerteza aceitável, ok? Para aquele tipo de material. Agora, onde eu vou saber que o grau é aceitável? O manual vai me mostrar isso, bem como os documentos que regem aquele laboratório. Não vai ser algo que você vai descobrir sozinho, não. Você vai receber essa informação, o único trabalho que você vai ter que fazer é o cálculo. E hoje é tudo computadorizado, né, gente? É só jogar a fórmula e fazer o processo de análise, né? Mas aqui no Instituto você vai aprender a fazer esse cálculo na raça e depois você joga para dentro de um software, ok? O 10º aspecto ele é importantíssimo, porque o 10º aspecto, o 10º item é elaborar relatórios. Vamos fazer uma parada aqui, vamos respirar. Vocês perceberam que quando eu fui falando dos itens, né, que geram a qualidade de um laboratório, vocês perceberam que nós passamos por alguns pontos que nós já estudamos? Então, de alguma forma, foi possível fazer uma certa revisãozinha, né? Depois desse período de 10 dias, assim, para sua mente voltar um pouquinho ativa aqui no que diz respeito à nossa disciplina de gestão da qualidade em laboratório. Bom, o 10º aspecto de elaborar relatórios, ou seja, são procedimentos que garantem que os resultados de cada ensaio sejam relatados de forma clara, objetiva e exata. Sempre quando você vai fazer um relatório, você tem que fazer a seguinte reflexão. Eu estarei escrevendo para alguém que vai ler e normalmente eu não vou estar perto. Então, eu tenho que colocar ali uma escrita no relatório em que a pessoa que está lendo aquele relatório tem que ser basicamente autoexplicativo. Trocando em miúdos, não dá para você fazer um relatório tem que toda hora ficar apertando a tecla SAP. Então, por isso que todo relatório ele tem que ser claro. Ou seja, os dados trabalhados, o texto tem que ter coesão, tem que ter isso. Por isso que vocês estão estudando aí, linguagens com o professor Juscelino, exatamente para vocês obterem as informações necessárias para escreverem de forma clara, para escrever de forma objetiva, ou seja, os dados que vocês vão colocar no relatório tem que ser relevante para quem vai tomar decisão. Por quê? Porque quem vai olhar esse relatório tem que tomar alguma decisão. Ou pode ser uma auditoria que está ocorrendo, ou você está remetendo o relatório para algum órgão regulador que vai emitir um certificado de acreditação. E por isso que o relatório ele tem que ser exato. Não pode ter achismo nos dados. Se tem algum dado que merece algum comentário, você cria ali um campo de observação no rodapé. É uma técnica de relatório que é importante vocês estarem trabalhando isso daqui, ok?
No material que eu vou enviar para vocês, eu vou mandar uma foto de um modelo, de um relatório, tá? Só para vocês terem uma ideia. Você vai ver que é um modelo bem simples, mas ao mesmo tempo que ele é muito simples, ele é bem objetivo, ok? Bom, o 11º aspecto o 11º item é descarte de resíduos. Estamos falando de procedimentos claros de descarte das amostras analisadas, de acordo com as exigências dos clientes do laboratório. E também tem que seguir o que a legislação determina para o descarte de qualquer resíduo. Na realidade, aqui no Brasil, desde 2008, foi estabelecido, na realidade, uma lei que estabelece que o Brasil tem que ter um plano nacional de resíduos, de descarte de resíduos sólidos, tem que ter um plano estadual de descarte de resíduos sólidos e tem que ter um plano municipal de descarte de resíduos sólidos conforme a legislação. Eu não sei agora 2021, eu não consultei, mas, por exemplo, até 2018, a cidade de Capivari não tinha um plano de descarte de resíduos. Então, ou seja, muitas empresas elas não tinham indicador de como fazer o processo de descarte de resíduos. Então, os laboratórios vão buscar as informações que estão nos órgãos reguladores e tem que estar também dentro daquilo que estabelece o Plano Nacional de Descarte de Resíduos Sólidos. Então, o descarte de resíduos tem que seguir um procedimento estabelecido em lei. E nós temos, gente, aí agora falando bem rapidinho, nós estudamos já, agora eu vou acelerar um pouquinho a aula, nós vamos já começar a terminar. Então, tem que constar no controle de qualidade o sistema de controle de documentos. Lembra quando nós estudamos a questão do controle de documentos, documentos internos, documentos externos? Lembram-se disso? Né? O controle de registros, ou seja, todas as informações são geradas no laboratório, tem que ser registrada, seja vindo externamente, seja gerada internamente. O processo de aquisição de material tem que ser claro, junto ali ao departamento de suprimento, passando pela supervisão da área de laboratório. Né? É importante, aí aqui o 15º aspecto, gente, a qualificação profissional de quem atua no laboratório. Laboratório não é para gente leiga, laboratório não é para gente neófita. Laboratório é local de gente qualificada, por causa do tipo de material e por causa da periculosidade e fragilidade do que há dentro de um laboratório. Né? É importante, é necessário ter uma metodologia de calibração de equipamentos. E aí nós fechamos os procedimentos funcionais. Agora vem os chamados procedimentos de suporte, que é o item 17, que são as auditorias. São procedimentos periódicos, eu fico muito à vontade, eu fui auditor uma época da minha vida profissional. Então, a auditoria é verificação das conformidades do laboratório. Ou seja, a auditoria ela deve cobrir todos os itens do sistema de qualidade. Vamos explicar. A auditoria ela vai pegar o que está estabelecido no manual e vai verificar nos documentos gerados por aquele laboratório se todas as práticas daquele laboratório dialogam com aquilo que está estabelecido com o manual de qualidade. Lembrando que o manual de qualidade ele está obedecendo todo um processo de legislação. E o auditor ele vai fazer no seu relatório exatamente isso. O processo de calibração, procedimento, segue o que está estabelecido para esse tipo de laboratório de acordo com o ISO 17025, de acordo com as boas práticas de laboratório e de acordo com os órgãos reguladores que regem. Ele vai fazer essa pergunta. E os documentos gerados no laboratório vão ter que explicar. E também a prática que ele vai observar dentro do laboratório. Então, por isso que a auditoria ele vai verificar, é um procedimento periódico de verificação de conformidade. Conformidade do quê? Daquilo que está estabelecido no manual de qualidade. Né? E é importante, como último item de qualidade de laboratório, gente, o processo de ação corretiva e preventiva.
quanto mais preventivo for as ações, né, menor será a possibilidade de correção. Isso daí é uma obviedade que eu falei para vocês. Por quê? Porque na realidade há algo que ocorre muito nos profissionais, deles serem muito reativos. Ao serem muito reativos, eles acabam tendo que ficar só fazendo correção. Numa linguagem popular, ficar apagando fogo. Quando isso acontece com muita frequência, é porque está havendo incompetência na gestão do laboratório. Então, ou seja, o laboratório ele tem que ser muito mais preventivo. Como? Estabelecendo procedimentos que vai sistematizar tomada de ações, né, sobre aquilo que está estabelecido conforme o manual, né, chamado de não conformidades. Toda vez que você vê essa frase não conformidades, que é uma linguagem de qualidade, é porque não conformidade significa o seguinte, que o que está estabelecido no manual quando não é cumprido, né, é um processo de default, um processo de não conformidade. Né? Então, ou seja, as ações corretivas e preventivas têm o objetivo de evitar a reincidência e prevenir a ocorrência de acidentes, a ocorrência de desperdício. Né? Agora, por isso que tem que estar constando lá no manual, né, quais são os procedimentos de correção e de prevenção. Então, é algo que vai ser desenvolvido com os profissionais lastreados nos documentos. Para finalizar a nossa aula, então, nós temos aí, propriamente dito, o manual do sistema de qualidade. Uma vez que seguiu esses 18 itens, né, você já consegue vislumbrar o manual do sistema de qualidade. O manual do sistema de qualidade, ele vai seguir, gente, o quê? O padrão, né? Ele vai seguir, então, o padrão, aqui, ó, da pirâmide de documentos. Né? Pirâmide de documentos que ela é formada pelos registros, né? Nós falamos o que, gente? Dos procedimentos. Os procedimentos estão aqui, são os POPs, né? Os procedimentos funcionais e de suporte. Os registros dos procedimentos vão resultar no manual de qualidade. Então, esse manual de qualidade, ele vai seguir o padrão da pirâmide de documentos, né? E, e nos próximos 5 minutos eu vou dizer para você, né, quais são as informações básicas que tem que constar no manual. Os 18 itens, eles determinam a qualidade. Ou seja, o que determina a qualidade de um laboratório são esses 18 itens que eu passei para vocês. Agora, o que não pode faltar no manual? Ou seja, as informações que tem que constar no manual são identificação do laboratório, indicando que esta é uma entidade legalmente responsável. Então, laboratório, o gerente normalmente... Eu não posso ser gerente de laboratório. Por quê? Porque eu sou economista administrador. O gerente de laboratório tem que ser um químico industrial ou tecnólogo em química ou engenheiro químico. Um gerente de um laboratório. Legalmente responsável por todo o laboratório. Né? Na realidade, eu posso ser consultor econômico de um laboratório. Isso eu posso ser. Por causa do meu mestrado, isso me possibilita. Ok? Bom, mas a informação que tem que constar no manual é que o responsável legalmente pelo laboratório é um profissional da área da química. Uma outra informação que é importante constar no manual é que o escopo do sistema que relata as análises do laboratório que abrangem a todo o sistema, ou seja, na realidade, tem que constar que para tudo que ocorre dentro de um laboratório há uma metodologia específica, há um procedimento. É aquela segunda parte do manual. Né? Outra coisa que tem que estar bem clara dentro do manual de um laboratório são as informações sobre as atividades do laboratório. Tem que estar bem claro quais são as atividades daquele laboratório, qual é a rotina que tem dentro daquele laboratório de acordo com cada tipo de profissional. O laboratório ele faz calibração, que tipo de calibração, com qual equipamento. É um laboratório também de ensaio, mas que tipo de ensaio ele faz, com quais são as amostras com qual ele lida, quais são as informações que são geradas, quais são os clientes desse laboratório. Isso tem que constar no manual.
No manual, ele precisa definir as responsabilidades de todas as funções do laboratório. Ele tem que definir quais são as funções e as suas responsabilidades. A gente, isso daí é fundamental para princípio de gestão. Uma coisa que não pode faltar em laboratório, gente, é organograma com a estrutura organizacional do laboratório. Então, gerente, coordenador, analista, técnico, auxiliar. Um organograma bem simples. Ou seja, quanto mais complexo é o laboratório, gente, mais complexo vão ficando as funções. Às vezes não é um gerente, é um diretor técnico. Esse diretor técnico, né, na realidade, ele controla aquele laboratório. Então, você pega um laboratório, por exemplo, do Butantan, lá é um diretor técnico, não é um gerente de laboratório. Você pega lá um laboratório da Johnson Johnson, é um diretor técnico que está lá, não é um gerente. Por quê? Porque é um laboratório complexo. Então, quanto mais complexo for o laboratório, mais complexo será a estrutura, né, de organograma e a estrutura de funções. Mas isso terá que constar no manual. É importante também, fundamental, para todas as funções, para todos os procedimentos que ocorrem dentro do laboratório, tem que ter um fluxograma de funcionamento do laboratório segundo os procedimentos. Ou seja, cada procedimento tem que mostrar um fluxograma. Só para lembrar para vocês, quando se fala de fluxograma, é quando o fluxograma está ligado a processo. Ou seja, qual o processo de sair do aspecto A para chegar no aspecto B. Ou seja, qual o processo para fritar um ovo? Item A, preciso de um ovo. Item B, preciso de uma frigideira. Item C, preciso de um óleo. Item D, preciso de um fogão. Próximo item. Colocar a frigideira com óleo no fogão, acender o fogo. Esperar chegar a 80 graus. Chegando a 80 graus de temperatura, eu quebro o ovo. E espero 2 minutos para o ovo chegar ao ponto. Tiro o ovo, coloco no prato. Fecho o processo comendo o ovo. Isso é um fluxograma. O fluxograma é mostrar os processos, né, a cada passo do procedimento. Então, no manual tem que estar bem claro o fluxograma de todos os procedimentos que ocorrem dentro de um laboratório. Ok? É importante também, o manual tem que mostrar se o sistema implementado atende a alguma norma específica do ISO 17025 ou da Boa Prática Laboratoriais. Então, tudo aquilo que o laboratório atende do ISO e do BPL tem que estar descrito no manual. Tá? Então, ou seja, essas informações, não fique desesperado, gente. Tudo que eu falei até agora está transcrito, ok? Então a mente de vocês, quando lê, vai lembrar do que eu disse, né? Então o importante é vocês perceberem a complexidade de uma construção de um manual e a complexidade de manter a qualidade do laboratório. O que foi a dinâmica da aula, gente? Eu comecei falando quais são as práticas que possibilitam a manutenção da qualidade do laboratório e fechei a aula mostrando para vocês que todos aqueles 18 procedimentos que eu falei para vocês, todos eles estão sustentados num manual de qualidade em laboratório. Isso vai ajudar vocês, então, a compreender os estudos das próximas aulas, onde vamos estudar o ISO 17025 e as boas práticas laboratoriais, para nós fecharmos, propriamente dito, com a construção da ideia de um material. Ok? Ficou claro para vocês, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Ou vocês entenderam tudo? Espero que sim. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Ou tá querendo pular fora, falar assim, negócio de química não é para mim? Tá tranquilo para vocês, gente?
Ok? Então, maravilha. Né? Só como última informação, já um pouco para fora da aula, vocês quando leram o conteúdo que já está disponível lá no Moodle, viram que tinha uma atividade para os alunos convocados para a recuperação paralela. A recuperação paralela é um direito que é dado ao aluno para recuperar conteúdo com ele, para que ele não tenha prejuízo de conteúdo, mas excepcionalmente, por causa desse momento de pandemia, a recuperação paralela ela vai recuperar o conteúdo junto aos alunos, mas os alunos que foram convocados, então quem foi que convocou? Eu fiz a convocação, mas quem entrou em contato com você? Não foi eu. Quem entrou em contato com você foi o Pedro, da Coordenadoria de Apoio ao Estudante. Essa comunicação, na realidade, ele te convoca para você fazer recuperação paralela. Como nas aulas estão remotas, gente, eu coloquei lá, né, a atividade para vocês fazer. Somente quem foi convocado tem que fazer. Se você não foi convocado, fica tranquilo, não precisa ficar preocupado em fazer ou não, porque o Pedro não entrou em contato com você. Agora você que foi convocado, faça aquela atividade. Terão mais outras atividades a fazer, né? Ao fazer essas atividades, vai possibilitar o quê? Duas coisas. Vai possibilitar com que eu consiga argumentar junto à direção do campus e retirar algumas faltas que você tem. Porque eu convoquei quem está com problema de falta e quem está com problema de nota também. Que também essa atividade vai ajudar também, né, na recuperação de algumas notas. Ok? Então, só para uma informação, né, nesse final de aula aqui. Ok, gente? Bom, eu creio que se a gente debater uma aula síncrona, talvez no final do mês de janeiro. Talvez. É bem provável que não tenhamos mais uma aula síncrona da nossa disciplina. Vamos permanecer naquelas aulas remotas, com vídeo aula e aula texto e com atividade. Essa aula de hoje não vai gerar atividade, tá ok? Ela foi uma aula expositiva para você compreender esse conceito de como é construído um padrão de qualidade no laboratório e como tudo isso vai resultar no manual. Ok, gente? Então, por hoje, por hoje é só. Né? Eu espero que todos vocês, sem exceção, tenham um ótimo ano. Né? De verdade, todos, sem exceção. Tenham aí um ótimo ano. Não, todos nós viemos aí de um ano extremamente complicado, de um ano que uma série de reflexões foram necessárias a fazer, mas tenho certeza que dentro dessa disciplina de gestão da qualidade, eu, enquanto professor, estou à disposição de vocês, seja lá no chat, seja pelo grupo de WhatsApp. Estou à disposição para tirar as dúvidas, para dar as informações. Então, ok, gente? Então, aí, um bom descanso para vocês. Né? Durmam bem, sei que amanhã muitos de vocês têm um dia de trabalho, como eu e a Ivana também temos. Um dia muito forte de trabalho amanhã. E um grande beijo para vocês. Obrigado mesmo pela atenção, respeito. Bom descanso e um beijo do gordo para vocês aí. Até mais.